Fala comunidade X, como que vocês estão? No vídeo anterior, a gente viu um pouco sobre Design System e Style Guide, e vimos que o Style Guide atende muito bem a criação de site para projetos pequenos. Mas como que a gente faz um e como que a gente apresenta isso para o cliente? Confere aqui com a gente. Legal, agora estamos aqui no computador. Bom pessoal, uma vez que a gente já definiu qual vai ser nosso wireframe, é hora da gente dar vida ao projeto, né? Poder demonstrar com questões de cores e elementos para o cliente, para ele poder ter uma visão melhor em relação ao projeto e você não ter tanta dificuldade e dor de cabeça no futuro. Ele já vai ter uma prévia, já vai saber do que se trata, quais vão ser as cores que vão ser utilizadas, um exemplo de fonte, exemplo de faixa, exemplo de container, qual vai ser a iconografia do site. Tudo isso vai ajudar o cliente a ter uma visão ampla de como vai ficar o projeto. Então, conforme a gente tinha discutido no vídeo anterior, né, será mais viável a gente criar um design system ou apenas um guia de estilo já era o suficiente. A gente deduziu e entendeu que o guia de estilo atende suficiente à criação de um website simples, né, para projetos pequenos. Então, visto que essa parte visual, querendo ou não, acaba sendo mais importante. Então, nessa aula aqui, eu vou ensinar como que nós da Quest fazemos o guia de estilo, né, dentro do editor X. Como vocês podem ver, aqui tem um site já pré-criado, né? A gente tem um modelo meio que genérico aqui para apresentação. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Mas por que eu acho interessante fazer dentro de um site já do editor X? E essa página aqui a gente vai deixar também para o cliente, porque depois a gente consegue compartilhar o link e ele consegue ter a espécie de um protótipo, né? É algo que o Figma, por exemplo, também dá para criar. Mas como é um projeto pequeno, às vezes não há necessidade de você criar no Figma para depois passar para o editor X. Então a gente cria direto por aqui. E compartilhando esse link, ele vai conseguir ter a navegação e interagir com alguns elementos. Então aqui a primeira parte são a parte de cores. Quais vão ser as cores? A gente divide sempre por cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são as cores que mais vão dar destaque aqui no site. Normalmente vai ser parte de texto e a parte do fundo de tela. Não é um padrão, tá? Mas assim, dependendo do ramo que são seus clientes, você vai ver que as cores monocromáticas vão tomar conta, né? Porque fica de mais fácil leitura quando você enxerga um fundo branco com texto preto. As cores secundárias a gente vai colocar aí na parte dos call to actions, seriam os botões, algum parágrafo, algum texto de destaque. Ele vai ter uma cor mais forte. Normalmente vai seguir a paleta em relação ao logotipo do cliente. Você consegue fazer uma extração de cores, caso ele não tenha um manual de marca, né? E as cores terciárias são cores de apoio, cores que vão dar destaque a alguma coisa muito específica, mas vão aparecer muito pouco. Seja ele um divisor de linhas, uma borda numa foto, uma borda num container. Tudo isso vai também dar um destaque aí como cor terciária, onde nós conseguimos pegar as cores. Eu vou recomendar um site aqui para vocês que é o Colors. E aqui dentro a gente pode colocar aqui, por exemplo, em explorar palheta, né? A gente poderia ter uma imagem também, fazer extração de cores, conforme eu tinha falado. Mas eu vou pegar uma paleta aqui qualquer. Vou pegar essa cor aqui que é bem chamativa. Então aqui a gente já consegue encontrar o hexadecimal dessas cores. E aqui tem uma coisa muito legal, que ó, se eu colocar aqui exportar paleta e pegar esse script de código, a gente consegue inserir um iframe e dentro dele, esse código aqui a gente pode colocar na descrição depois, mas é só uma abertura de código, não vou me aprofundar nessa parte de codificar, tá bom? Fica para outro vídeo. Mas a gente colando aqui essa paleta, ó, quando a gente passar para um visualizar e compartilhar o link com o cliente, fica uma visualização muito legal, ó. Em relação às cores já tem o hexadecimal. Então se ele não gostou de alguma cor,
Posteriormente ele pode passar o hexadecimal exato dessa cor e a gente simplesmente altera ela aqui no código. Isso já vai mudar. Fica uma apresentação bem legal. Em relação a essas cores aqui, a gente pode configurar aqui também, né? Definir qual que vai ser a paleta. Então eu vou pegar só de forma ilustrativa aqui pra gente. Mas ó, vamos pegar aqui o que eu vou querer como cor primária. Eu quero como cor primária esse azul. Então já vou adicionar aqui, ó. Apliquei. Para uma cor secundária, eu vou pegar o rosa. Vai ser as nossas cores de ação. E aqui são cores terciárias. Como cor terciária eu vou pegar o roxo e o amarelo também. Caso eu tenha necessidade de usar ele, ele já vai estar ali à disposição. E aqui eu vou deixar o monocromático mesmo, preto com branco, caso eu precisar depois para algum texto. E aí, como que a gente costuma representar? Aqui nas formas básicas, nas cores primárias, perdão, a gente inseriu alguns elementos de forma básica e a gente consegue colocar e transparecer a paleta, visto que o cliente não vai ter acesso a essa parte do editor, não por enquanto. Então você pode aqui também copiar o hexadecimal de cada uma delas, ó, e passar aqui para o site, ó. Então o próximo, a gente coloca as cores em sequência, para ele ter uma ideia quais vão ser as variações das cores primárias que foram selecionadas. O mesmo para as cores secundárias. E aí, por exemplo, se fosse uma extração de paleta de cor do logotipo dele, ou você até respeitando aí o manual de marca, você consegue demonstrar que você compreendeu bem qual é a paleta de cor que deve ser usada no site. E além do mais, você vai mostrar que você domina conhecimento em relação ao que você está fazendo. Isso demonstra profissionalismo. Aqui a gente colocou um espaço para colocar um texto explicativo aí, caso você queira explicar alguma coisa ou deixar algum bullet de informativo para o cliente, referente às cores que foram estudadas ou escolhidas, para ele saber qual foi a maneira que você escolheu essas cores. Na parte de fonte, vamos fazer a mesma coisa. A gente já pode pré-definir aqui na tipografia. Eu já tinha selecionado aqui a Helvética, tá? Para esse exemplo. Então deixei a Helvética Bold aqui no título principal, Helvética regular, a normal, para as demais, e para o parágrafo Helvética Light. E já defini também o tamanho do pixel de cada uma. Então aqui ele já está puxando essas fontes. Então ele já consegue também visualizar como vai ficar a fonte dele. E aqui eu só vou escrever Helvética. Ele já tem aqui um demonstrativo de como vai ficar a fonte dele no site. Na próxima faixa a gente representou aqui os botões. Já tem aqui alguns efeitos, tá? Ele já puxou inclusive a paleta de cor aqui que a gente tinha feito a extração. Por algum motivo ele acabou pegando a cor terciária, eu vou trocar, porque eu quero que os meus botões sejam de call to action seja na cor secundária. Aqui você pode também colocar versões antagonistas. Vamos supor que seu cliente estava com dúvida em relação às cores. Ele não sabia se utilizaria o azul ou rosa ou até mesmo amarelo, não sei. E você queria demonstrar isso para ele. Você pode colocar versões antagonistas aqui. Ou seja, você não vai perder tempo colocando no teu site para depois ele mudar de ideia, por exemplo. Então a gente já decide aqui agora quais vão ser as cores e ele consegue ver o que melhor agrada para ele, né? Você deixa simplesmente sugestões. Legal. E aqui também colocar aqui uma versão de roxo também. De roxo com a cor azul. Não é de fácil leitura, tá? Eu sinceramente não faria isso, mas é só para efeito de exemplo. Legal. Aqui você também pode colocar outras representações de botões. Por exemplo, aqui está com a forma mais arredondada, né? A gente pode ver que o canto está bem arredondado. Aqui nem tanto. Pode colocar também sem um fundo, né? Com diferentes interações.
Então se a gente verificasse aqui como que ficou, ó, ele vai conseguir interagir com os botões, ver diferentes versões dos botões, seja elas já as que vão ser incluídas dentro do site ou não. Mesma coisa, aqui um espaço de texto, alguma informação que você quer que seu cliente saiba. Eu particularmente prefiro apresentar isso numa reunião, tá? Tudo que você envia e não ter uma conversa, eu sinto que prejudica muito a comunicação. Cada um interpreta de uma maneira. Então é melhor você... Pode deixar seu texto, né? Até para leitura própria. Mas é interessante que você explique como você criou, por que você criou, quais foram os conceitos aplicados aqui. Essa outra faixa aqui a gente separou para explicar sobre ícones e elementos. Então, se a iconografia vai ser com cores mais carregadas, cores mais monocromáticas, se eles vão ser vazados, quais vão ser os elementos que vão ter no site. Você pode também colocar aqui por exemplo, tem um exemplo de caixa container, já com o botão aplicado, né? Que seria esse botão. Você também pode colocar variações dos containers, por exemplo, eu quero tirar a dúvida para o meu cliente se ele prefere linhas mais retas ou arredondadas, se ele gosta da foto com esse tipo de interação, com uma caixa subindo por cima da foto. Ou a nossa próxima área está aqui reservada para imagens, né? Mesma coisa, você vai fazer algumas representações de imagens. Se ele já tiver o conteúdo, melhor ainda. Você consegue colocar aqui alguns exemplos das fotos que você vai pegar do seu cliente e utilizar no site. Se elas vão ter sombra, se não vão, se vão estar sobrepostas, se vão ter cantos arredondados ou não. Já vou explicar também onde a gente consegue pegar esse conteúdo caso você não tenha. E por fim, aqui seria a aplicação de uma faixa, né? A gente sempre costuma colocar isso. Então, a gente tem uma foto. No caso, eu não coloquei as linhas separadoras, nenhum ícone. Mas a gente tem aqui já um título, um parágrafo e o botão, como que ficaria ao lado da foto. E aqui, como eu tinha falado para vocês, na parte de cores, eu costumo utilizar o Colors. É um site bem bacana. Você tem também o Adobe Colors, tá? Você pode pegar qualquer site de referência que você tiver. Eu gosto desse justamente por essa extração aqui de paleta de cor. Eu gosto desse elemento. Eu acho que agrega nas reuniões. Na parte de fontes, perdão, a gente consegue utilizar o da fonte ou até mesmo as diversas fontes que a gente tem disponível aqui dentro da Wix, tá? Pode acontecer também do teu cliente te passar uma fonte que ele possui, que já é a fonte do manual de marca dele. A parte de ícones e elementos, eu posso sugerir aqui para vocês, ó, o Icon Finder. Então, T-shirt. Então aqui a gente consegue encontrar tanto a parte premium, que seria a parte paga, como a parte gratuita. Então, se você precisar de ícones dentro do site do seu cliente e ele não estiver disponível, a gente consegue pegar tanto monocromático como colorido. Aqui na parte de imagens, eu costumo usar bastante o Pexels. O Pexels você consegue encontrar tanto a parte de imagens quanto de vídeos, e ele é de conteúdo gratuito. Uma sugestão que eu vou dar para vocês, se vocês forem utilizar bastante esse tipo de banco de dados, é legal também que você curta, se comunica com a pessoa que disponibilizou esse vídeo, tá? Até quando você for baixar, você vai ter a opção de doação. Alguns designers têm ali a opção de você homenagear ele, colocar de alguma forma o nome dele ali dentro do site, tá? Você pode ver da melhor forma como você quer fazer isso. E aí, gostaram do vídeo? Se você gostou, deixa seu gostei para dar uma força pro canal. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, por favor, deixa nos comentários. Com certeza a gente vai ler e responder. Até uma próxima!